Olá, estamos começando então o nosso call diretamente do estúdio, porque é daqui que eu quero contar umas novidades para vocês. Tá vendo essa filipeta aqui? Eu já mandei para vocês por e-mail, né? Por e-mail não, pelo WhatsApp, e ela tem o plano de aula. Mas agora, para não ficar tão longe, deixa eu pegar o computador e colocar mais perto de mim aqui, que eu vou em cima dessa meia zona aqui. Estou com a luz do estúdio na cara. Beleza. Ufa. Deixa eu enquadrar as caixinhas aqui tão bonitinhas para ficar aí atrás e bora. É isso. Novidades. O projeto Aroma Educadores já vai para quase 3 anos, desde a concepção, né, original dele. E nessa concepção original, a gente tem... Alô, deixa eu colocar aqui. Então, na concepção original, a gente vinha pensando muito na parte de estratégia, né? A minha formação, estudando bastante todas as grandes linhas ascendentes que desenvolveram do Terra até os níveis mais altos, para entender quais foram as estratégias em diferentes países e entender bastante o Brasil e qual era a estratégia aqui. Então, só que a gente carecia de ter muito mais informação do que a gente tinha. E o Grand Opening veio na semana passada com um monte de informação, fechando o que a gente precisava para fechar a estratégia. E aí a estratégia foi gravada, por isso eu estou no estúdio. Eu saí de São Paulo antes do feriado e passei o feriado em estúdio fechado, gravando 10 aulas. Na verdade, são 12 vídeos, porque tem o vídeo do dia 0 do PFA, e tem um vídeo dizendo que estão faltando ainda 20 vídeos, porque a gente vai... Os 10 primeiros vídeos são para falar sobre como é o modelo de negócio, como é que a gente desenvolve do Terra pelo projeto dos Aroma Educadores. Depois, os próximos 10, do 11 ao 20, a gente vai aprofundar pontos específicos que merecem atenção, mas que já foram cobertos nesses 10 primeiros, e os últimos... Desculpa. Os últimos 10 vídeos, do 21 ao 30, vão ser para aprofundar alguns comportamentos, algumas habilidades específicas para aumentar a capacidade de vocês de influenciar. Então, dentre esses, a gente já tinha gravado as chaves, a chave do dia 23, que era sobre redes sociais. Então, talvez vocês lembrem desse dia. Então, esse é um material que está lá na frente, por exemplo. O que eu estava fazendo antes era gravando sem colocar cara, né? A gente estava falando um pouquinho antes de abrir aqui a gravação, porque eu tenho mais vergonha, né, de aparecer e tudo. Mas a gente tinha tanta coisa para falar, tanta coisa bacana para explicar, que eu desisti de ter vergonha, pus a cara para falar e gravei os vídeos. Então, o que importa é o conteúdo, o que importa são vocês, apesar de que eu não sou a Thaís tão bonita. E tudo bem. E aí cada um faz a sua contribuição e eu estou feliz com o que a gente gravou. Estou bem feliz, na verdade, estou bem cansado. A gente gravou 10 vídeos. E eu queria falar com vocês, o assunto de hoje é para a gente falar sobre o plano de aula das vivências, que é o vídeo 9 dos 10. Mas até chegar no vídeo 9, tem muita coisa que é importante saber e que a gente detalhou nesses vídeos. Então, a gente regravou, na verdade, algumas daquelas chaves que estavam desde o início. Então, o primeiro vídeo... Bom, primeiro assim, quando abre o PFA, tem um vídeo de boas-vindas da Thaís, né, que mostra lá que ela vai falar dos produtos e tal, dos óleos, e ela fala um monte de coisa. Bom, eu gravei um vídeo introdutório da versão azul do PFA, né, que é o meu lado, né, das apresentações de negócio. Então, eu tenho um dia 0 também, que vai no PFA agora, junto com o da Thaís, quer dizer, não é agora, é assim que editar. Então, a gente tem aí mais uns 15 dias de edição para acontecer. E aí, eu gravei 10 vídeos. Então, o primeiro vídeo continua sendo um vídeo que a gente fala sobre perfis, sobre os 4 perfis de Aroma Educadores, mas, basicamente, a gente aprofunda em alguns aspectos, a gente fala dos comprometimentos, né? Naquele outro vídeo ficou mais confuso a questão das horas, as pessoas falam, mas eu não tenho 8 horas para me dedicar a isso e tal, ao projeto, e na verdade eu tentei deixar mais claro dessa vez que essas 8 horas elas são concomitantes a outras coisas que você está fazendo, mas o que a gente estava tentando alertar é que existe
uma necessidade de, se você quer ter resultado grande, você tem um esforço de desenvolvimento. E aí, mais do que a quantidade de horas, a gente entrou mais a fundo na quantidade de vivências, porque aos poucos o projeto foi fechando. E a definição do que iam ser as vivências foi um processo evolutivo, até com a Isis, que está aqui acompanhando, nasceu de uma conversa com ela, a ideia das vivências. Depois a gente foi evoluindo isso, trouxe a questão da aula de soluções naturais, que é um modelo de desenvolvimento da doTERRA nos Estados Unidos, trouxe toda uma questão de copywriting para ajudar as pessoas a fazerem a venda, porque todo mundo tem vergonha de fazer aquela parte final de pedir a venda, então a gente matou isso com o vídeo. Então o vídeo é uma ferramenta, né? O Caju está aqui e ele já usou, já testou, a gente já testou também, a gente ficou bem satisfeito com o material, a gente está bem feliz com ele, é bem fácil de reproduzir, bem fácil das pessoas sentirem que elas conseguem fazer. O segundo vídeo foi o LRP, então a gente entrou mais em detalhe para explicar as vantagens e dessa vez a gente foi mais enfático em dizer o que a gente realmente acredita, que é impossível você não ter um LRP de 50 PVs, porque faz todo sentido, e a gente diz por que faz sentido, no nosso ponto de vista. No outro a gente foi mais sutil, nesse a gente foi mais verdadeiro, eu acho. Né? A gente colocou mais claramente, mais sem vergonhamente, né? Porque essa parte comercial, a gente ama os olhos, a gente está no projeto porque a gente quer ter um impacto muito grande, então essa parte comercial a gente sempre toma cuidado para não falar demais, e a Thaís sempre está puxando a minha orelha para eu não falar com ênfase demais, mas eu gravei sem a Thaís, então eu falei, entendeu? E é isso. Tomara que fique legal, tomara que ela aprove. E aí o LRP, então, é a segunda chave, continua valendo. A terceira chave tem sido uma pergunta, na verdade a gente usou como contexto, uma pergunta que a gente sempre recebe, inclusive de perfil 1 e 2, de pessoas falando assim, puxa, tem uma pessoa que quer os olhos, o que eu faço? Eu vendo para ela ou eu cadastro ela? O que é melhor? E a gente explicou basicamente que se você tem estoque, você vende, mas depois cadastra. E se você não tem estoque, você cadastra e depois vende, enfim. E aí, mas a gente aproveitou esse contexto para falar de um assunto espinhoso, que é a questão de que muitas vezes essa pergunta, por trás dela, tem uma questão da pessoa não gostar de vender, né? Então ela não quer não se vê como vendedora, não se vê como vendedor. E também do lado do cadastro, de começar a construir uma rede, muita gente tem muito preconceito com multinível e ainda muita gente confunde com pirâmide financeira. E aí a gente fez, no final desse vídeo 3, um material explicando a diferença clara entre pirâmide financeira e multinível, para entender que são coisas distintas. E dentro da questão de multinível, a gente referenciou aquele vídeo que a gente gravou falando que uma coisa é a cultura de multinível no Brasil, a outra coisa é o que a doTERRA faz, da forma como ela faz, que é muito mais marketing de educação, muito mais marketing de relacionamento. Então esse foi o vídeo 3. O vídeo 4 foi um vídeo... Esse eu acho que assim, acabou não saindo tão duro, mas esse é um vídeo que a gente já tá, na roteirização, ele era um vídeo mais porrada, ele era um vídeo mais difícil, porque é um papo reto, né? É um papo reto em dizer, olha, você quer fazer como negócio? Legal. Então você precisa tratar como negócio, não pode tratar como hobby. Você não pode tratar como um negócio que você investiu R$499, você tem que tratar como um negócio que pode mudar a sua vida completamente de muitas pessoas. A gente falou de habilidades de liderança, a gente falou claramente que quando você desenvolve esse negócio, óbvio que no fundo os olhos, o produto é o mais importante, mas a gente está num negócio, marketing de rede, que basicamente é localizar e formar líderes. Então, mais do que um negócio de olhos, é muito importante ter a consciência que esse é um projeto de formação de liderança. E a primeira liderança que a gente precisa formar é nós mesmos, né, como líder, e tem um processo para isso. E aí tem qualidades de um líder bem-sucedido na doTERRA, que eu falei, são 9 nesse vídeo. Falei do que é o que a gente busca. Falei de 10 objetivos que a pessoa deve buscar para ela se colocar como uma liderança. Ela mesma, né? Não é ninguém que diz, você é um líder, você não é. É a pessoa que se coloca. Então esse foi o vídeo 4. Aí no vídeo 5, a gente fez uma coisa super importante, que foi falar de estratégia. Mas em um vídeo só, toda a estratégia. A vivência é a parte principal da estratégia. A vivência é o tijolo que constrói todo o edifício da estratégia. Tijolo por tijolo, vivência por vivência. Mas antes da vivência, tem muita coisa que acontece.
Depois da vivência, tem outras tantas coisas que acontecem, e a forma como você constrói um negócio, a forma como você constrói a sua organização, faz toda a diferença na velocidade que você vai ter. Então, toda a intenção desse vídeo foi explicar a receita do mínimo que precisa ter para ter sucesso. E aí a gente trouxe muita coisa dos materiais que ficaram prontos. Por exemplo, a gente trouxe os 4 guias que a doTERRA deixou pronto, está em português, está sendo vendido já no site, são as 4 conversas que você precisa ter com as pessoas que recém se cadastraram. É indispensável. A gente falou claramente sobre as 3 vivências que você precisa fazer para todas as pessoas que se cadastraram. No modelo que a gente fala, né, eu faço, nós fazemos, você faz. Ou seja, a liderança apoia a primeira, a segunda os 2 fazem junto, a terceira a pessoa faz e a liderança avalia, ajuda a melhorar e tudo. Mas esse é o modelo de duplicação. E aí a gente foi muito claro em qual é a estratégia que precisa ter para que o projeto se desenvolva como um negócio. E aí, como um negócio, pensando num treinamento o mais didático possível, né? As ideias, na minha cabeça, elas são muito claras, mas às vezes na hora de colocar ainda fica complexo. Né? A gente teve essa experiência antes, né, Isis, quando eu fiz um treinamento sobre o plano, que acabou ficando mais confuso do que esclarecendo, mas a gente gravou de novo aqui sobre o plano. Na sequência, o vídeo 6 é um vídeo que vai falar da carreira na doTERRA, vai falar dos 12 rankings, como é que você constrói cada um deles, e especificamente vai falar de um foco estratégico que funciona perfeitamente, que é o foco em 3 passos, na verdade, que é o foco de você construir o Elite, você construir o Silver, que é base 3 Elites, e o Diamante, que é base 4 Silvers. Então a gente explica sobre isso, fala da remuneração, e aí lança nesse processo um desafio de 6 meses. É um desafio de 6 meses de você bater o Elite no primeiro mês, com bastante esforço, mas é o que a gente chamou de passar a arrebentação, ou seja, você sair de ganhos irrisórios para entrar num ganho que já cubra o seu kit introdutório, né, o seu pedido mensal, o seu LRP, e todas as despesas que você tem fazendo a vivência. Então, é uma forma de ajudar as pessoas a chegarem rápido. E a gente várias vezes nos vídeos fala, fazer rápido dói menos, fazer rápido é melhor do que fazer devagar. Então, a gente deixou, né, nesses vídeos, eu estou feliz com o resultado deles, esses vídeos falam tudo o que precisa ser falado, mas é uma conversa muito franca. E é uma conversa de dizer, olha, você quer construir isso como um negócio? Então, sem nenhum cuidado com a forma que eu estou dizendo, eu disse claramente tudo o que precisa, do jeito que precisa ser feito. E aí entra o nível 7, que a gente também falou sobre a remuneração de cada nível, mas a gente explicou cada bônus, não só explicou cada bônus, como a gente deu uma estratégia de construção que ela é diferente de como a gente começou a construir, para maximizar os bônus. Em especial, tentando maximizar o bônus do poder de 3, que é um bônus que paga muito rápido, paga um bom dinheiro. Né? Então, quando você fecha o primeiro nível do seu poder de 3, você já ganha R$200. R$200 muitas vezes é metade de um pedido mensal. Já. Quando você ajuda 3 pessoas a fecharem o delas, os 600, você já ganha R$1.000. E a gente está objetivando que as pessoas cheguem rápido nesse segundo nível. E a gente também está dizendo claramente para as pessoas não se preocuparem com o terceiro nível, que o terceiro nível é muito difícil de fechar de forma proposital, mas muito fácil de fechar à medida que o processo vai andando naturalmente. Mas, obviamente, você vai tentar, se estiver perto de fechar, você trabalha para fechar, porque ele vale R$5.000. Né? Então, é um bônus bem importante aí no mês. E era um bônus que a gente estava... na verdade, tinha uma discussão no passado, e uma grande discussão estratégica era, eu faço em profundidade a minha organização para tentar aumentar a retenção, ou eu faço com lateralidade para garantir o poder de 3, mas aí eu tenho um problema de retenção. Então, essa discussão não é uma discussão fácil de chegar. No começo, a gente não chegar numa resposta ideal. O que a gente percebeu foi fazendo. Então, no nosso lançamento aqui, a gente fez a estratégia de profundidade. O que a gente acabou percebendo? A gente acabou percebendo que tem muita gente que, mesmo tendo pessoas alocadas abaixo dela, isso não foi o suficiente para reter, e, na verdade, a gente acabou não crescendo tão rápido o poder de 3, e isso acaba prejudicando as pessoas, inclusive na retenção. Porque o que a gente começou a entender é que aqui no Brasil, mais do que o negócio em si, ou seja, a pessoa se reter porque já tem uma pessoa na rede se formando
e ela entender que isso é positivo para ela e que tem um negócio aí, o que a gente entendeu é que o principal fator limitante é o quanto os 400, 500, 600 reais por mês é pesado no orçamento das pessoas, né, para ela se manter ativa no LRP, para ela se manter ativa. Então, considerando isso, a gente foi para a estratégia de maximizar no curto prazo os ganhos dela. E todo esse vídeo 7 explica exatamente esse passo a passo de como construir uma remuneração o mais rápido possível e como desenvolver esse desafio de 6 meses, que basicamente é o primeiro mês bateu elite. Primeiro mês, quando eu digo, não é o primeiro mês seu na Doterra, primeiro mês quando você resolve fazer. Construir o elite, que são 3 mil de volume, e aí construir um ranking por mês até o diamante. É puxado, mas vale a pena tentar, porque se você errar em 6 meses, você faz em 8, você faz em 10, você faz em 12. Mas o fato de você construir isso de forma proposital te leva muito rapidamente, eu acho que é rápido, né? Ainda que seja um ano, você chegar num nível de remuneração acima de 50 mil reais, que é o nível de remuneração de um diamante. Mas para isso você tem um trabalho intencional que precisa ser feito, e é um trabalho que no começo você não ganha muito para isso. Então é um pouquinho dessa conversa que foi feita. E aí a gente fez uma conversa super importante no vídeo 8, que é uma conversa sobre lista, convite e confirmação. Ou seja, como é que você desenvolve uma lista, na verdade 3 listas diferentes, a gente falou um pouco sobre isso. A gente deu um script de convite, porque as pessoas ficam com medo, não sabem meio como convidar as pessoas, né? O que eu digo, o que eu falo. Então a gente fez uma coisa que eu não gosto muito, que é dar um script, porque fica uma conversa meio artificial, mas nesse caso achei que foi interessante. E aí o 9º vídeo, que é um pouco do assunto nosso de hoje, é o plano de aula das vivências. A gente detalhou esse plano de aula para as pessoas entenderem, mas também manteve ele muito simples. E o 10º foi um que fechou com todo o conceito que a gente falou sobre a segunda parte do desafio de 6 meses, que é depois de você bater Silver, qual é a lógica de você trabalhar na profundidade. Mais do que trazer novos cadastros, você trabalhar vivências acontecendo na profundidade. Enfim, tem muito material muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar bastante de assistir. Eu acho que vai mudar radicalmente muitos dos conceitos que vocês têm sobre vocês, sobre o projeto, sobre o que é possível, sobre o que vocês querem desenvolver. Espero que empolgue todo mundo. Eu estou saindo bastante empolgado do resultado desse processo. Então, essa é a grande novidade, né? Assim, a gente, já na semana seguinte de ter as informações do Grand Opening, que foram muitas, eram muitas informações que estavam faltando para fechar essa estratégia. A estratégia se concluiu ao longo da semana passada, em algumas conversas com algumas lideranças, a gente fechou qual era a estratégia que fazia sentido realmente, né, falando com a nossa linha ascendente nos Estados Unidos, falando com outras pessoas bastante importantes. E aí, inclusive, eles estão muito impressionados com a vivência gravada, né, com a aula gravada. Eles falaram, isso é sensacional. Quem desenvolveu assim nos Estados Unidos cresceu numa velocidade muito alta, porque é muito duplicável, é muito fácil as pessoas terem as vivências. Quanto mais vivências acontecerem, a sua organização, mais rápido ela cresce e menos ela depende de você. Então, o modelo está fechado, a gente está muito satisfeito com ele e não só a gente está ensinando, como a gente vai praticar ele em São Paulo, né? Então, a gente vai construir forte em São Paulo agora, nos próximos 3 meses, né? Incluindo novembro, dezembro e janeiro, até porque a Thaís está louca para ir abraçar a Copaífera lá na Amazônia, na viagem de incentivo, e nós vamos trabalhar duro dentro do modelo, né? Então a gente não vai fazer nada diferente do que a gente está ensinando. Porque o que é importante notar é que a forma como a pessoa conhece o projeto é a forma como ela acha que as pessoas vão conhecer também. E algumas coisas não são duplicáveis, né? Ou seja, Thaís e eu, a gente tem uma página lá de mais de 100 mil pessoas, a gente fez uma semana de lançamento, a gente fez um monte de vídeo, a gente fez um monte de coisa, e não necessariamente as pessoas conseguem reproduzir isso, né? E não vão reproduzir isso, porque não é duplicável. Então, o que a gente começa a perceber é que a gente precisa pegar todo esse grupo nosso, de lideranças ativas que estão agora, e zerar o jogo e reensinar tudo. E esses 10 vídeos vão cumprir esse papel de reensinar todas as pessoas essas coisas. Então, o meu compromisso com vocês, principalmente os que estão no grupo do WhatsApp de liderança, que ajudou a fechar as vivências, que na verdade é todo mundo que está aqui, porque esse call nem foi aberto para o grupo todo. A gente está num momento
bastante crítico de escolher quem são as pessoas que a gente vai trabalhar junto. Trabalhar junto significa a gente se falar toda semana, talvez 2, 3 vezes por semana, para ajudar vocês à distância, porque a gente tem um desafio. A gente não está aí, né, Francisco? A gente não está em Teresina, a gente não está na Lagoa Santa, a gente não está no interior de Minas, apesar de eu estar em Minas, viu, Jaco? Eu estou em Uberlândia hoje. A gente não está em Brasília nesse momento, a gente ainda quer viajar ao Brasil ano que vem, mas a gente não tem como fazer para vocês o que a gente está propondo que seja feito, que era realizar as 3 primeiras vivências junto com vocês. Então, de certa maneira, o que a gente quer suprir é fazer isso com vocês por telefone, no mínimo, né? Porque é a maneira correta de fazer. Então, a gente está praticamente zerando o jogo, a gente tem uma organização com mais de 200 pessoas e a gente quer ter uma organização com 20 a 30 pessoas. Você fala, mas não é um contrassenso? Você tem uma organização de 20 a 30, você tem 200, meu sonho é ter 200. Não, a gente quer ter 20 a 30 lideranças e trabalhar com essas 20 a 30 lideranças. Então, quem tiver afim de envolver, não é que a gente vai cancelar o ID de ninguém, a gente não tem nem poder para isso, mas a ideia é que realmente a gente consiga nos dedicar muito a vocês. E esse vídeo é uma tentativa rápida de passar todo o conteúdo de forma estruturada, escalável, né, que você possa ver em vários momentos e que é uma vez só que a gente grava e é o suficiente. Daqui vão surgir certamente várias perguntas e essas perguntas a gente vai responder em fórum separado, tá bom? Então, o que não tá, ou a gente vai responder nos vídeos de detalhamento futuro. Então, é até interessante a gente ter essa lacuna de não gravar os vídeos 11 ao 20 ainda, a gente deve gravar daqui 1 mês, 2 meses, de novo, né? Devo voltar para cá para gravar no mesmo cenário e tudo, mas é importante a gente ter um pouco de tempo, assim como a gente teve um tempo de testar a vivência, e aí a gente já gravou com alguns aprendizados sobre ela, e aí, por falar em vivência, então vamos falar agora do plano de aula das vivências, tá? Então, o plano de aula das vivências, como eu disse, é o vídeo número 9, mas como ele ainda não está disponível, eu mandei para vocês aí no grupo, e eu estou com meu celular aqui, e eu vou seguir por ele também, eu mandei para vocês aí no grupo de líderes uma imagem do flipchart aqui. Vocês estão com ela aí, aberta? Ela no celular, eu vou me guiar por elas, ó, essa imagenzinha aqui, tá bom? Então, o que é essa imagem? É o material que eu usei na aula 9, agora, né, que foi gravada hoje até, essa aula, e ela divide o plano de aula em 2 partes. A primeira parte a gente fala da preparação, 3 aspectos da preparação, que obviamente são importantes, e a gente fala dos 8 momentos de falas, que inclui as 6 pausas dos vídeos, e a gente fala como é que você abre e como é que você fecha. Tá? Então, tem alguns conceitos importantes aqui. Vamos falar primeiro da preparação. Da preparação, a gente tem os utensílios, então a gente fala do difusor, a gente fala da importância, eu estou só revivendo alguma coisa para antecipar para vocês, né? Mas o vídeo completo depois vocês assistem, mas nesse assunto eu quero ver se eu falo tudo que eu já falei no vídeo, né? De uma forma mais até descontraída, sem ficar voltando, sem erros de gravação. Quer dizer, erros vai ter, mas a gente vai tocar em frente. Utensílios. O difusor. A gente fala muito da importância de ser o difusor pétala, Você não usar nenhum outro difusor, mesmo que seja da Doterra, que eventualmente, para quem veio dos Estados Unidos, tem difusores diferentes, tem difusores que são às vezes mais bonitos. E esse é um problema, porque a pessoa vai ver o difusor e ela vai falar, eu quero o difusor. Né? O Caju, na primeira vivência que ele fez, ele vendeu 3 difusores. 3 kits introdutórios. Então, o difusor é uma coisa que as pessoas querem. Só que se você apresenta um difusor diferente, a pessoa vai falar, não, mas eu quero igual o seu. Bom, igual esse não tem, porque é dos Estados Unidos. Então não quero. Entendeu? Então esse efeito a gente precisa evitar, a gente precisa promover aquilo que já está disponível no Brasil para evitar a frustração. E no difusor, a escolha do óleo no difusor é o OnGuard, porque está na vivência, a Thaís fala sobre ele, tem um momento da pausa número 4, que é justamente para saber quais são os componentes do OnGuard que tá no ar, né? Então é importante que seja ele. E o OnGuard tem uma característica sensacional para as vivências, que além de todo o efeito emocional dele, de proteção, de quebrar negatividades, então evita que você tenha na sua aula uma pessoa que resolva começar a falar mal da Doterra, quer dizer, não evita, mas ajuda a tirar essa negatividade das pessoas, deixar ela mais aberta, e tem uma função super prática, que é
o fato de que o On Guard no ar mata todos os vírus. Então, você pode fazer uma vivência na sua casa tranquilamente, chegar uma pessoa que não tiver bem de saúde e você não precisa ficar com receio de que você vai ficar doente e tudo. Então, é um cuidado que a gente teve com vocês, faz todo sentido, era o óleo que fez mais sentido e a gente colocou assim na vivência. Na preparação também, a gente fala sobre a preparação da água com gás com limão, né? Que aí a gente dá a dica, basicamente, de você 1 hora antes, com a água com gás já gelada, pingar em 1,5 litro, 8 gotas. A gente também fala para vocês experimentarem antes, porque tem gente que está achando que 8 gotas está com gosto muito forte, é como eu gosto, mas tem gente que acha que está muito forte, que com 4 gotas fica um sabor mais suave e melhor. E ótimo, porque economiza mais gotas também, então não tem problema nenhum, né? Então, faz o teste antes para vocês verem o que querem. E aí a gente fala sobre os preparos do que vai ser usado no encontro. E a gente fala sobre 2 preparos obrigatórios e 2 preparos opcionais. Os preparos obrigatórios é o hortelã-pimenta, no rolon de 10 ml, o vidrinho, e a melavaíba, melavanda, ou agora melavaíbano. A gente vai gravar o vídeo do melavaíba, não sei se a gente já falou isso para vocês. Porque no processo agora com o Dr. Hill, eles começaram a falar sobre uma receita, olha que engraçado, eles começaram a falar sobre uma receita de óleos que é o melhor óleo para a pele. E aí eles falaram melaleuca, lavanda, copaíba, e aí falaram do Líbano, junto. E, poxa, eles estavam falando da receita da Thaís, né? A receita que a gente tinha desenvolvido, mas eles nem sabem disso. Então, foi uma coincidência muito legal que a ciência casando com o processo. Mas, então, o que a gente explica nesse processo é como você monta esse roll-on também. E o que a gente está dizendo é o seguinte, o óleo essencial puro de hortelã-pimenta, ele é muito forte. Só que nos Estados Unidos, as aulas de soluções naturais, ainda assim, utilizam o óleo puro. A escolha por usar o óleo puro, no caso deles, é porque eles entendem que a pessoa precisa ter os efeitos efetivamente de relaxamento, aquele negócio que a Thaís faz assim com o ombro, né, se está relaxado e tal. Para que esse efeito aconteça, mas também com o cuidado que a gente tem de peles mais sensíveis e tudo, a nossa recomendação é que o preparo do hortelã-pimenta seja meio a meio. Metade de óleo de coco fracionado e metade de hortelã-pimenta. Dessa forma, a gente tem uma suavização do hortelã-pimenta, a gente também tem a retenção maior dele na pele, porque ele não volatiliza tão rápido, aquela vantagem que vocês já conhecem sobre óleo carreador. Então, o preparo do rolon é um preparo com concentração 50%, que é uma concentração atípica. Mas é uma concentração para que a pessoa possa, na única experiência que ela vai ter, perceber os efeitos do hortelã-pimenta. Um lembrete importante, que eu até esqueci de falar na aula, que a gente gravou. É importante perguntar se alguém sofre de pressão alta. Se sofrer de pressão alta, pula o exercício do hortelã-pimenta com aquela pessoa, tá? Depois a gente vai colocar uma observação no vídeo, dado que agora eu lembrei que esqueci. E aí sobre a melavaíba, a melavanda, enfim, a gente fala de fazer concentração 5%, e a gente fala sobre passar o creme numa das mãos, e só uma das mãos, não na palma da mão, porque a palma da mão tem que estar limpa, porque ela vai fazer o breath, mas fazer numa das mãos, e dizer que está fazendo isso, para que ela daqui a pouco sinta a diferença de uma mão para outra. Isso é legal, vai falar um pouco do óleo e tudo. Então, agora, esses são os obrigatórios. Então, a gente ensina a proporção, como é que você monta e tudo, enfim. E aí, os não obrigatórios, a gente está sugerindo que você também faça um sprayzinho daquela solução de limpeza, com melaleuca e limão siciliano. Em nenhum momento da aula você vai mostrar isso, mas pode ser que ao final alguém fique curioso e é legal você ter para mostrar, para limpar uma mesa, para limpar uma bancada, porque as pessoas desacreditam, né, às vezes, muitas dessas propriedades de limpeza que existem nos óleos, então é legal você ter ali. Lembrando, a segunda coisa opcional, a gente fala sobre os vidrinhos, que eu até estava falando com a Vivi antes de começar a gravar. E lembrando que é opcional, né? Então existe a versão sem vidrinho da vivência, existe a versão com vidrinho. O que a gente está sugerindo, que é muito importante pela nossa experiência, é que você já deixe preparado vários vidrinhos prontos, com 5 gotinhas, fechado, de preferência com o adesivinho,
e ainda assim você vai entregar um vidrinho vazio para as pessoas, mas quando ela for pegar o vidrinho que faz sentido para ela, que ela pegue o vidrinho que já está pronto. Por que fazer? E aí você troca. Você pega de volta aquele, entendeu? Pega de volta o vazio e pega o cheio. Essa troca é muito importante, a gente percebeu, porque a gente estava perdendo muito tempo no final enchendo o vidrinho. E o que acontecia quando a gente estava perdendo muito tempo enchendo o vidrinho é que a gente não estava ajudando as pessoas a fazer o cadastro, a gente não estava ajudando as pessoas a comprar o kit introdutório, a gente não estava ajudando as pessoas a tirarem as dúvidas. Então a gente se ocupou de uma forma ruim, né, de uma forma pouco estratégica. Então, se você vai trabalhar com vidrinhos, trabalhe com os vidrinhos prontos, né? Tenham eles os mais diversos prontos. E aí a gente está até dizendo o seguinte, que dá um incentivo, se você está trabalhando com vidrinho, e a gente fala sobre o fechamento, mas eu já vou chegar lá para não pular etapa, a gente fala de usar um segundo vidrinho, mas eu já chego lá. E aí ainda na preparação dos óleos, a gente fala que o kit inicial é o suficiente, e de fato ele é o suficiente, qualquer que seja o teu kit inicial, ele vai ter os óleos que você precisa. E aí a gente dá uma ênfase o quanto você, na verdade, você precisa do Breathe em mais quantidade. Né? O Breathe é o óleo que acaba muito rápido nas vivências, porque é o óleo que você distribui, né? E é o óleo que impacta as pessoas. E é um óleo fino, não é um óleo muito denso. Então, é muito fácil cair 2, 3 gotas. Você está tentando colocar uma, mas cai 2, 3. Então, assim, é um óleo que acaba indo embora numa velocidade maior e você vai ficar sem. Então, a gente fala que é importante ter breaths adicionais na preparação, né? A gente tem uma caixa com uns 20 já breaths, que a gente já até pela minha asma e tudo, enfim, a gente tem acumulado. E a gente fala sobre o ambiente. A gente fala sobre o ambiente, basicamente, uma TV com computador, conectado ou não na internet. Se tiver conectado na internet, você pode usar a vivência do YouTube. Se não tiver conectado na internet, você pegar no Google Drive, que a gente, na verdade, ainda não disponibilizou, mas eu preciso fazer essa semana, o Caju até já tinha me pedido, né, para você ter no teu computador o arquivo das duas vivências e você poder utilizar mesmo offline. Se estiver no campo, se tiver algum lugar com conexão ruim, não pode ficar falhando, né? Então acaba quebrando o clímax da vivência. Então, TV, computador, e a gente fala sobre a questão das cadeiras, de você não colocar um monte de cadeira, você colocar poucas, porque à medida que forem chegando as pessoas, você vai trazendo mais cadeira, porque o efeito é muito importante disso. O efeito é se você tiver um monte de cadeira e tiver 20 pessoas, mais 10 cadeiras vazias, as pessoas vão falar, não veio todo mundo, o evento não foi um sucesso. Se eu fizer o contrário, tiver 10 e chegar a 20, os mesmos 20, e se tiver que trazer cadeira, colocar a cadeira nova, porque as pessoas vão falar, nossa, veio mais gente do que eu estava esperando. Então, é as mesmas quantidades de pessoas, mas muda um pouco da percepção. E a gente enfatizou muito de fazer em casa. Né? É uma discussão que a gente fez muito forte com os gringos essa semana. A gente tem notado das pessoas nossas aqui do Brasil uma resistência de abrir a casa para os outros. Né? Talvez isso não tenha tão forte nos Estados Unidos. E aí eles falaram, não, existe a resistência, mas é em casa. Porque se você começa a fazer em espaço alugado, se você começa a fazer em consultório, se você começa a fazer em lugares que a pessoa não tem, ela vai falar, eu não consigo fazer, porque eu não tenho consultório, eu não consigo fazer, porque eu não vou alugar um restaurante. Então, casa, bem ou mal, todo mundo tem. Todo mundo tem uma sala. E aí tem uma questão de que o mais importante são essas reuniões pequenas, caseiras, intimistas. Isso é o mais forte. A gente está criando relações com as pessoas. A gente está cuidando de uma coisa que é um kit que vai para casa dela. Então, o melhor lugar é a nossa casa mesmo, e a gente falou bastante sobre isso. Não importa se a nossa casa é chique, não é chique, não importa nada disso. Importa o carinho, importa acolher as pessoas. E não tem custo adicional, né? O que é bastante importante. Então, dito isso, fecha a preparação e a gente fala das pausas. Então, a gente fala do que dizer em cada momento, como sugestão. Né? Ou seja, a gente diz o que é cada uma das pausas e a gente ensina o que dizer. Então, por exemplo, o vídeo vai começar, você não simplesmente aperta play, a Thaís batendo, knock, knock, knock lá. O que você faz você começa parabenizando as pessoas, nota, parabenizando as pessoas, não é agradecendo. Porque é curioso como a mente das pessoas funciona. Se você agradece a presença, ela vai falar, eu te fiz um favor de vir aqui, né? Já muda o clima.
Agora, se você fala parabéns por você ter vindo aqui, você está buscando uma vida mais saudável, você está querendo alguma coisa melhor para a sua vida, legal, parabéns. A forma como você começa muda o clima completamente da vivência. Então, começa parabenizando, nunca agradecendo. Na sequência, a gente fala para dizer para as pessoas para deixarem as dúvidas delas para as pausas. Porque senão, uma das experiências que a gente teve, começou a surgir dúvida no meio do vídeo. Então, o vídeo estava passando, a pessoa começava a falar em cima, então atrapalhava tudo. Então, importante dizer isso no início. E, finalmente, é muito importante uma técnica que se chama edificação. Na verdade, quem vai fazer a apresentação toda, né, no vídeo é a Thaís. É muito importante que você diga quem é a Thaís, que diga que ela que ela conhece muito do assunto, que tem a maior página de óleos essenciais do Brasil, sem marca, é a riqueza dos óleos essenciais, ou seja, que é uma autoridade, que, enfim, que você faz quando você faz isso? As pessoas que estão ali são seus convidados, elas confiam em você, mas muitas vezes você não tem credibilidade com elas porque você não é uma autoridade, né? Mas as pessoas querem a credibilidade. Então, como elas confiam em você e você está edificando a Thaís, você transfere essa confiança e constrói a credibilidade. E confiança e credibilidade torna-se muito poderoso porque as pessoas escutem o que ela está dizendo. Então, é uma técnica, depois é um dos assuntos que a gente vai aprofundar, do 11 ao 20, é falar sobre edificação em mais profundidade para explicar o porquê isso é tão importante. Aí a gente fala da primeira pausa, que já acontece aos 2 minutos, né? É a pausa 1, para cada um contar a sua história. E aí a gente fala também da importância dos cuidados de você conduzir de uma forma que não se alonguem muitos esses intervalos. Porque se alongar muito, você vai para uma vivência que vai durar 2 horas, às vezes um pouco mais de 2 horas. E não é para durar 2 horas, é para durar 1h30. Porque 1h30, chega no final, as pessoas ainda têm pique de tirar dúvida, de comprar o kit, de se cadastrar. Se a pessoa está sentada lá 3 horas e não consegue sair porque as pessoas não pararam de falar, ela vai chegar no final e vai falar, onde é a porta? Né? Não quero saber. Eu estou preso aqui. Né? Então, tenha um cuidado de como desenvolver e ter o cuidado de fazer essas pausas. E aí, como você vai em primeiro lugar, você dá o exemplo. Fala teu nome curto e o principal é você dizer, e a gente diz isso. Depois a gente vai ensinar, uma das coisas dos próximos 10 vídeos, um do vídeo separado, é como você conta a sua história. É muito importante como você conta a sua história, mas a gente, nesse momento, traz um único elemento, que é como você conheceu os óleos essenciais e como eles mudaram a sua vida. Então, é isso que você precisa dizer. O meu nome é fulano, eu sou tudo não sei o quê, como eu conheci os óleos e como eles mudaram a minha vida. E pronto. E aí as outras pessoas vão falando a relação delas com os óleos essenciais, você já conhece ou não conhece, e aí você vai pegando um pouco de entendimento. Aí vem a pausa número 2, que aí é a primeira experimentação, vai passar o olíbano na sala. Né? Então vai passar o vidrinho aberto, se tudo der certo, ninguém vai pingar na mão, né? R$1 cada gota, vai circulando, mas todo mundo sente o cheiro. E é um momento incrível de você falar 2 coisas. A mais importante é falar sobre a Somália, falar sobre o projeto social da Doterra na Somália, que está mudando economicamente, socialmente, o país tão pobre, né, da forma como está sendo feito toda a questão do co-impact sourcing, né, do fornecimento com impacto, e do Healing Hands, que é um trabalho incrível, que toda essa energia, na verdade, está no óleo. Porque a forma como o óleo é produzido faz toda a diferença na qualidade do óleo. Então, que o melhor frankincense do mundo, e ainda com muitos benefícios, é o da Doterra, que é o óleo e tal. E aí, tendo tempo, a gente fala para falar um pouco sobre o Egito, e a gente fala algumas questões do Egito interessantes para dizer o quanto o Egito, na verdade, era uma rota de encontro entre o Oriente e o Ocidente, que tudo passava ali pelo Mar Vermelho, pelo Egito. Então, o Egito era uma concentração no passado de óleos essenciais, das tumbas e tudo, enfim. Então, é uma curiosidade, é algo que a gente não fala na aula, mas que é uma chance também de você mostrar para os seus convidados que você também conhece de assuntos e tal. Então, é uma maneira interessante de você não competir com o vídeo, mas você complementar o vídeo, né? E, de certa maneira, ir construindo sua credibilidade com as pessoas que vão ser, eventualmente, do seu time, certo? Então, é uma maneira, acho que um assunto interessante. Você não está preso a esses assuntos, mas é só uma sugestão. Se você achar que é melhor falar de uma outra coisa, talvez seja melhor a gente só dê uma sugestão. Aí, 4 minutos depois, vem a pausa aos 12 minutos, que é a pausa onde é uma pausa perigosa. A gente diz isso na preparação do plano de aula. É uma pausa, a pausa número 3, aos 12 minutos, que é para você falar 3 coisas que você gostaria de melhorar na sua vida.
um perigo essa pausa, pelo seguinte, as pessoas vão falar das dores delas e elas tendem a falar muito. E se elas ainda forem falar 3, danou-se. E danou-se mais ainda porque a maior lacuna entre uma pausa e outra do vídeo da Thaís é agora, na sequência disso. Então você imagina, a pessoa escuta um monte de gente falando e ainda o vídeo da Thaís nunca vai para a próxima pausa ou para a próxima vivência. Então é um momento que a gente percebeu que é crítico e que você deve dizer claramente, falar assim, ó, das 3 coisas que você pensou, escolhe uma, a mais importante para você. Inclusive, eu vou usar essa informação sua para te ajudar a escolher a melhor amostra para você levar para casa. Um óleo que vai te ajudar neste problema. Entendeu? Então, você faz o link com o vidrinho, se é que você está fazendo com o vidrinho. Se você não estiver fazendo com o vidrinho aí, paciência, você não faz essa conexão, mas você, de qualquer forma, limita a uma situação para cada um. E talvez valha a pena brincar, e pelo menos a última que eu fiz, eu dei uma brincada. Eu falei assim, eu sei que se deixar, a gente pode virar a noite aqui falando uma única coisa cada um, né, e como isso nos impacta e tudo, mas em benefício do tempo de todo mundo, vamos tentar manter curto o objetivo, né, para que a gente possa ouvir todo mundo e continuar e ir para o próximo óleo, a próxima vivência. Então eu fiz um teaserzinho do tipo, não enrola muito, porque tem outro óleo aí para a gente experimentar. E aí isso foi legal, deu uma agilidade e deu uma dinamicidade melhor. Então, essa pausa, número 3, as 3 coisas, tem que virar uma e tem que ser ligeiro, estimulando e logo para a próxima vivência. E aí, 9 minutos depois, vem a próxima vivência, aos 21 minutos, que é justamente a questão aromática, onde vai passar o on-guard na sala. E o on-guard vai passar na sala numa brincadeira sobre qual é o aroma, quais são os óleos que estão aqui. E aí, a canela sempre sai, as pessoas percebem a canela. Aí algumas pessoas falam cravo, né? Outras às vezes não falam cravo porque alguém já falou canela. Mas, enfim, cravo e canela costumam sair. Laranja, uma vez apareceu, mas o eucalipto e o alecrim, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, as pessoas se surpreendem quando a gente fala da complexidade. Então, tem essa brincadeira das sinergias, e aí a sugestão de fala aqui é de você falar de quão perfeitas são as sinergias elaboradas pela doTERRA para cada um dos fins. Né? E aí você pode falar que o on-guard, inclusive, ajuda a purificar o ar e evita que, se alguém estiver doente num encontro como esse, né, além do cheiro ser maravilhoso, ele mata vírus, mata micro-organismos e você deixa todo mundo mais saudável também, além de fortalecer o sistema imunológico. Então você revela quais são os 5 óleos, fala que no PFA tem 10 das sinergias, explicando 10 das sinergias incríveis da doTERRA, e lembra aqui, a gente sugere para você lembrar nessa pausa, de falar, se alguém não pegou a água saborizada, não fala que é de limão. Fala, se alguém pegou a água saborizada, pode ir lá pegar. Né? Então é um momento, porque na sequência a Thaís vai falar sobre a água saborizada. Depois de falar do aromático, vai falar do uso interno. E aí ela vai lembrar e vai falar do água saborizada. E aí aparece o limão, assim. Nessa hora, até por cima do vídeo, a gente está falando. Está falando, era limão. Entendeu? As pessoas às vezes não tinham adivinhado ainda o que era o óleo. E aí, 4 minutos depois, vem a pausa 5. É uma pausa trabalhosa, porque tem duas experiências tópicas. Tem a hortelã-pimenta no ombro e tem a melavanda no verso da mão, numa mão só, para a pessoa sentir a diferença. Lembra, nunca na palma da mão, porque ela vai fazer o breath depois, senão mistura o cheiro, mistura tudo, tá? Então essa é um pouco e aí você faz uma de cada vez, e enquanto você está fazendo isso, talvez valha a pena ter mais de um vidro, por isso. Se tiver mais de uma pessoa, é legal correr a roda mais rápido. Ou um corre com hortelã-pimenta, enquanto o outro faz o da mão. Enfim, então é importante se organizar para que essa pausa 5 do uso tópico aconteça de uma forma que não quebre também a sequência, a empolgação e tudo. Volta o vídeo, vai ter mais 5 minutos, e aí a última pausa aos 30 minutos, para falar do breath. E aí aqui a gente teve uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, que é a sugestão de que a gente coloca na mão das pessoas, pede para ela fechar e não esfregar. E só poder cheirar quando a gente falar. E aí, depois de pingar na mão de todo mundo, a gente fala, mexe bem devagarzinho, e aí, quando eu falar já, todo mundo cheira. E aí, todo mundo junto. Todo mundo junto. Como o óleo é muito impactante, a reação coletiva é muito forte. Né? Porque se você faz individual, a pessoa já cheira, já começa a dizer, nossa, limpou tudo, entendeu?
é muito mais legal quando essa reação acontece de uma só vez na sala inteira. Então, a gente percebeu que é o legal dar essa dica de dizer para as pessoas esperarem e fazer junto. Porque o que vai acontecer? Nessa brincadeira de estar todo mundo, nossa, 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 o clima da vivência vai lá para cima, as pessoas ficam super felizes, empolgadas com os olhos, e aí prepara, porque vem 12 minutos de fechamento, onde a gente faz todos os argumentos para a pessoa tomar a decisão da vida dela com os olhos, do copyright, de todas as coisas. A gente faz o trabalho difícil de que é a venda, né? Ou ajudar a pessoa a tomar a decisão de compra. Então é muito legal fazer desta maneira. E aí, fechamento. Terminou o vídeo, Thaís fala, me chama no WhatsApp, acabou o vídeo, o que você volta para dizer? Você volta para dizer, eu tenho 4 avisos. Para encerrar, eu tenho 4 avisos para vocês. Primeiro aviso, né? Só hoje o kit introdutório, que é de R$110, está por R$100. Mas tem mais. Se você se cadastrar hoje, e se você se cadastrar hoje, né, e comprar um kit, um dos kits, você pode levar o kit introdutório pelo preço de consultor. Ou seja, você pode comprar por R$80. E não só R$80, se você fizer o seu kit introdutório, desculpa, se você comprar o seu kit de cadastro, você levar o kit de 3 óleos, eu ainda vou te dar de presente um segundo vidrinho de 5 ml que você pode escolher. Entendeu? Ou seja, a pessoa tem mais vantagens de, naquele momento, naquela hora, fechar. Segundo aviso, dizer o que é verdade, que, na verdade, foram lançados, depois da gravação do vídeo, foram lançados 2 outros kits. Um kit de R$999 e um kit de R$1.999. E aí dizer o seguinte, o melhor kit, na verdade, de custo-benefício, é o de R$999. Você pode ainda comprar o de R$499 se você quiser, mas o de R$999 ele custa o dobro, mas ele vem o triplo de óleos. Os vidros não são de 5 ml, são de 15 ml, com exceção do Deep Blue. Mas tem mais, vem com um difusor grátis. Entendeu? Ou seja, é o triplo de óleos pelo dobro do preço e ainda um difusor grátis. E como as pessoas se encantaram com o difusor, as pessoas têm tendido agora a fazer a compra no kit Home Essentials porque ele é melhor, o kit para o lar, né? Apesar de ser um investimento maior. Tá? Então, é importante você dizer isso, porque, inclusive, você aumenta a quantidade de PVs, de comissão, de tudo, e aumenta a experiência que a pessoa vai ter com os óleos, o tempo que ela vai ter para poder curtir os óleos dela. Tá? Inclusive, ela vai ter mais óleos para poder fazer as vivências quando ela começar a fazer vivências. Só os 5 ml. E aí, então, assim, são 4 avisos. O primeiro, eu já falei, é o kit intro hoje, o valor dos preços, cai para 80, tem mais um. O segundo é essa questão do kit lar, né, o kit de R$999. E aí entra dizer o seguinte, a próxima turma do PFA começa na próxima terça-feira. Significa que é o seguinte, toda terça-feira a gente vai começar uma turma nova do PFA. É uma maneira, porque agora que a gente está automatizando, é uma maneira de que as pessoas não esperem mais muito tempo pelo PFA, e além disso é uma maneira de criar um senso de urgência. Porque fala, puxa, se vai começar uma turma do PFA, eu quero estar nessa turma. E aí a gente só está recomendando que se a pessoa perguntar para você, quando que tem outra turma se eu não fizer agora? Você fala, não sei. Né? Porque senão ela fica postergando e ela nunca começa. Então, a ideia é ela sentir que, assim, puxa, se fechar o cadastro agora, você pode participar da próxima turma do PFA. Tá? Então, essa é uma questão importante. E aí, você fecha com a chave de ouro, que é dizer o seguinte, porque na metodologia, no vídeo 5, a gente fala sobre as 4 conversas que você precisa ter depois do cadastro da pessoa. Sendo que a primeira conversa é o Guia Viva, que é um guia que tem uma consulta individual, só para entender a pessoa e ajudar ela a definir que óleos são importantes para ela. Você usa um guia de referência para isso, não precisa ser especialista em nada. É importante até que mesmo que você seja especialista, você use um guia de referência para ela ver que é fácil fazer essa consulta individual, né? Porque basta consultar ali, você pode ser o app, vai estar disponível em 2 semanas, pode ser o livro também, ou pode ser os 2, enfim. É uma maneira de você fazer. Então, o 4º aviso é você dizer que vai ter, para quem se cadastrar naquela noite, você vai fazer uma consulta individual, gratuita, para ajudar ela a escolher quais são os melhores óleos essenciais para a família toda dela. Você vai ter essa conversa de qualquer jeito, mas olha o estímulo que você está dando, olha o fechamento que você está fazendo. Está fazendo um fechamento dizendo, cara, se você cadastrar hoje, comprar o kit, sai mais barato,
Se você comprar os 2 kits, o de cadastro e o kit introdutório, ainda te dou mais um vidro. Está falando que o kit do lar, que é uma compra melhor. Você está falando do PFA, que já começa na próxima terça-feira. Você está falando que ela ganha uma consulta grátis. Ou seja, depois ela ser bombardeada por 12 minutos de fechamento, de copywriting, e aí você ainda fazer esses avisos presencialmente ali, acabou. Assim, a ideia é que você cadastre 90% a 100% das pessoas que tiverem na sua vivência. Então, é um truque, ou seja, é um processo psicológico que ela vive ao longo da vivência. Se alguma coisa sai errado, e vai sair errado, nem todas cada vivência vai ter um clima. A vivência é sempre a mesma, as pessoas mudam e a energia muda. Mas tem alguns aprendizados, que é isso que a gente está passando para vocês, que são coisas técnicas e estratégias que fazem com que a vivência corra da melhor maneira possível e todo mundo saia feliz de lá com seu kit de cadastro do lar, seu kit introdutório, seus 2 vidrinhos, matriculado no PFA, com grupo do WhatsApp, com consulta agendada. Olha que maravilha. É isso. Então, esse é o contexto geral que a gente está trabalhando. Tem uma maneira de fazer que dá para fazer menos coisas do que isso. Só que aí não dá certo. Não tem o mesmo impacto. A gente minimizou todas as coisas que precisam ser feitas, a gente tirou fora tudo que é firula, tudo que não precisa. O que está aqui na receita é o que precisa ser feito. E é isso que a gente vai passar para vocês nesses 10 vídeos. Então, com isso eu encerro esse vídeo de hoje. Eu vou, como sempre, abrir para perguntas, mas eu não vou gravar as perguntas para a gente poder bater um papo. E participa das perguntas quem participa ao vivo. Tá bom? Um beijo, gente.